Primeiramente, boa noite. Meu nome é Gustavo de Almeida Lino e eu e meu grupo iremos apresentar sobre o negócio jurídico. O negócio jurídico seria apenas um acordo que tem como principal objetivo causar efeito jurídico e pode ser estabelecido por uma, duas ou mais pessoas. Isso vai depender, obviamente, da quantidade de pessoas envolvidas. Como qualquer outra coisa que está envolvida com direito, o negócio jurídico também depende de alguns quesitos, como, por exemplo, se o agente é capaz ou não de estabelecer um acordo e se está em conformidade com a lei. Além disso, o negócio jurídico também tem algumas classes que serão explicadas durante esse trabalho. Vale ressaltar algumas palavrinhas também que são importantes para compreender o que é o negócio jurídico, que são adquirir direitos, conservar direitos, extinguir direitos e modificar direitos. Explicarei melhor o porquê essas palavras são importantes mais tarde. Prosseguindo, irei começar falando sobre a questão do direito unilateral, do direito bilateral e do direito plurilateral. Direito unilateral seria quando apenas uma manifestação, uma única vontade, uma única parte estaria envolvida em um acordo, ou seja, não teria uma divergência de opiniões, porque existiria apenas uma única ideologia para uma única solução. Podemos citar como exemplo os testamentos ou aquelas questões de promessa de recompensa. Quando uma pessoa perde o seu animal, o seu cachorro, o seu gato, e promete uma recompensa para quem achá-lo. Isso seria um exemplo de direito unilateral. Já o direito bilateral, já existem duas manifestações, duas vontades, duas partes, e buscam diferentes soluções. Posso citar como exemplo compra e venda, um acordo de compra e venda, quando uma pessoa quer vender uma casa enquanto a outra quer comprar. Aí a gente vai lembrar daquelas palavrinhas de adquirir, de extinguir e de modificar e conservar direito. O que aconteceria? Eu, Gustavo, gostaria de vender a minha casa para João. Eu, Gustavo, estaria perdendo o meu direito sobre aquela casa, enquanto João estaria adquirindo os direitos daquele imóvel. E por fim, o que seria o direito plurilateral? O direito plurilateral seria quando mais de duas manifestações fossem levadas em conta, ou seja, mais de duas vontades, mais de duas partes fossem levadas em conta para o estabelecimento de um acordo. Eu posso citar, por exemplo, os contratos de sociedade, as quais estão envolvidos diversos sócios que podem intervir, que são importantes para o andamento de um contrato. Gostaria também de ressaltar algumas outras palavras que seriam as gratuitas, as onerosas, as formais e as não formais. As gratuitas no negócio jurídico seriam quando uma das partes seria beneficiada, enquanto a outra não seria sujeita a cobranças. Por exemplo, uma doação. Eu posso doar o que eu quero e eu não vou ser cobrado por isso. Assim como eu também posso renunciar da posse de algum bem que eu tenho, eu não terei que pagar nada, não terei que ser sujeito a nenhuma cobrança, nenhuma contraprestação de ninguém. Os casos onerosos têm uma pequena diferença. Duas partes seriam beneficiadas, no entanto, as duas teriam estar sujeitas a algum tipo de contraprestação. Um exemplo disso seria os contratos de trabalho. Eu, Gustavo, sou dono de uma empresa, enquanto Pedro é o meu funcionário. O Pedro estaria trabalhando para a minha empresa e estaria recebendo também a sua renda, enquanto eu, Gustavo, estaria tendo o trabalho do Pedro para a minha empresa, só que eu estaria também tendo que pagar para ele trabalhar para mim. Seria algo desse tipo. As questões formais e não formais, elas são facilmente compreendidas. As formais é quando alguma negociação jurídica já está prescrita na lei. Seria o caso de uma assinatura pública ou de um cheque.
Agora, as não formais seria quando as duas partes, no caso, decidam a forma que querem usar para a validez do acordo, através de um recibo, por exemplo. Boa noite. Contratos consensuais. Para que haja o aperfeiçoamento de contrato consensual, não é necessário nada mais que o consentimento das partes. Um bom exemplo está na venda de bens móveis, que o seu aperfeiçoamento se dá com apenas a vontade das duas partes de selar o acordo. No caso, basta um dizer que quer vender, eu quero vender, e fulano quer comprar. Ele disse que quer comprar, beleza. Aí já fica independente a entrega, o repasse do valor da coisa tida como objeto vendido como objeto para o terceiro. Já nos contratos reais, além do consentimento das partes, é necessário também a entrega da coisa que lhe serve de objeto. Um bom exemplo é o mútuo de coisas fungíveis. Por exemplo, mútuo de dinheiro, empréstimo de dinheiro, que é necessário que haja o consentimento das duas partes, do mutuante e o mutuado, e a entrega do valor para selar o acordo, para aperfeiçoar o contrato. Contratos intervivos. Nesse caso, destina-se a produzir efeitos desde logo, isto é, estando as partes ainda vivas. Temos como exemplo a promessa de recompensa, que vemos que aquele que por anúncios públicos vier a se comprometer a recompensar ou gratificar certa pessoa por preencher certa condição ou prestar algum tipo de serviço, deverá cumprir com o acordo. Mortis causa. É um tipo de negócio jurídico que produz efeitos somente após a morte do agente. Um bom exemplo temos o testamento. Por quê? É um negócio jurídico, pois formaliza um ato que pretende a realização de um efeito na seara jurídica. Testamento também é unilateral, pois a vontade do testador é a única a ser respeitada. É revogável a qualquer tempo, dependendo da vontade do testador, e é um ato solene, devendo obedecer às formalidades prescritas em lei. Tem um caráter personalíssimo, só podendo ser elaborado pelo próprio testador. Ou seja, ele é um ato que decorre de causa mortis, pois somente após a morte do testador produzirá os efeitos ali expressados. No caso, o aperfeiçoamento só se dá com a morte do agente do contrato. Visto que fato jurídico é toda ação que, para se concluir, precisa de um processo legal lícito e todo negócio jurídico são as intenções das partes de se realizar um fato jurídico, negócio jurídico causal é todo negócio que, para se realizar, precisa ter um fim concreto, sendo anulável quando há um desacordo na intenção das partes. Por exemplo, o contrato de um serviço. Eu presto um serviço para uma outra pessoa e essa outra pessoa vê esse serviço como uma doação. Consequentemente, torna o meu serviço, o meu contrato anulável, porque houve um desacordo nas nossas intenções, nas intenções das partes envolvidas. Já negócio jurídico abstrato é aquele que não tem um fim concreto. Eu posso exemplificar isso com cessão de crédito. Por exemplo, A tem crédito com B. Esse crédito que A tem com B, ele decide ceder para um terceiro, para um C. Sendo que C pode negar, mas mesmo C negando, ainda continua o crédito. Não há uma finalidade, não há um fim concreto, mas ainda assim não deixa de ser um negócio. E que, para se concluir, precisa de um processo legal lícito. Por isso, é um negócio jurídico abstrato. E negócio jurídico fiduciário é um negócio jurídico que possui a intenção de transmitir o seu direito sobre algo, sobre determinado bem a outro. Por exemplo, é comum você ver negócio jurídico fiduciário nos financiamentos da Caixa, onde a Caixa financia o imóvel e entrega a quem financiou. Só que a pessoa que financiou é a proprietária e não a Caixa. A Caixa apenas
financiou o imóvel. E esse financiamento de imóvel limita o direito pleno sobre o bem. O proprietário, enquanto o bem financiado, não tem o pleno direito sobre ele. Olá, boa noite. Eu me chamo Fernanda e darei continuidade a negócios jurídicos e suas classificações. Bem, quando nos referimos a negócios jurídicos, estamos falando de um ato que tem por finalidade a aquisição, a adição ou a extinção do direito, seguindo sempre o interesse das partes. E quanto ao conteúdo, temos o negócio jurídico patrimonial, que é quando os direitos e bens têm conteúdo econômico, como, por exemplo, uma briga por herança. E também temos o negócio jurídico extrapatrimonial, que é quando nos referimos ao direito de personalidade, como direito à privacidade, direito à honra, direito à vida, enfim. Quanto às vantagens patrimoniais, nós temos o negócio jurídico neutro, que é aquele que não tem atribuição patrimonial, ou seja, ele não é nem gratuito e nem oneroso. Um exemplo disso é a instituição do bem de família. E temos também o negócio jurídico bifronte, que é aquele que pode ser tanto gratuito quanto oneroso. Depende sempre da vontade das partes. Como, por exemplo, um depósito. Se algo for depositado gratuitamente, ele será gratuito. Porém, se for cobrado algum aluguel de depósito, aí ele será oneroso. Boa noite, professor, aqui é o João Marcos. Vou dar continuidade ao trabalho falando um pouquinho mais sobre o tópico 20, 21 e 22. No tópico 20, a gente vai tratar dos contratos solenes e não solenes. Os contratos solenes são aqueles que possuem suas formas prescritas em leis, sendo que para sua validade precisam ser levados ao cartório para autenticação e reconhecimento do mesmo. Vou dar alguns exemplos aqui de contratos solenes, que são contrato de compra e venda, testamento público, pacto antinupcial, entre outros. Mas já os contratos não solenes são aqueles acordos naturais, efetuados no dia a dia, de uma forma livre, bastante somente o consentimento das partes para a sua formação. Neste caso, a lei não reclama nenhuma formalidade para o seu aperfeiçoamento, podem ser celebrados por qualquer forma, ou seja, por escrito particular, ou verbalmente, como por exemplo, eu ao levar meu cachorrinho ao pet shop, chega lá, eu vou ter um acordo verbal com o dono, onde eu vou acordar o quê? Você dá um banho no meu cachorro, se ele estiver machucado, você cura ele. E logo ao final do serviço, eu vou e efetuo o pagamento do serviço que eles fizeram no meu cachorrinho. Então é um acordo verbal. Não preciso chegar, gerar um contrato, levar o cartório para oficializar isso, entendeu? Esses contratos são solenes. Eu irei falar sobre os contratos típicos e atípicos, que é o tópico 21. No contrato típico, isso significa que este contrato inicial existe uma previsão legal mínima, que o mesmo está previsto em lei, como ocorre nos contratos de permuta, seguro, prestação de serviços e entre outros previstos no Código Civil. Já o negócio atípico não possui uma previsão legal mínima para sua regulação, como exemplo, os contratos eletrônicos em geral. Mas atenção, pelo fato do mesmo não possuir uma previsão legal expressa, não quer dizer que não possa ter validade e reconhecimento perante o nosso ordenamento jurídico. Constando que em suas cláusulas respeitem as normas básicas previstas no Código Civil, o mesmo terá total reconhecimento e validade jurídica. Por fim, eu vou falar sobre o tópico 22, são atos e regras e atos e condições. Bom, os atos e regras são aqueles que, ao serem realizados, possuem a intenção de modificar as normas jurídicas abstratas constitutivas do direito objetivo, traçando as regras gerais, tendo como exemplo o regulamento, né? E os atos e condições, por fim, se tornam aplicáveis a um sujeito de determinadas regras abstratas, que antes de sua prática lhe eram aplicáveis. Temos como exemplo o acordo na concessão de serviço público, no ato de nomeação de um servidor público. As regras que regulam os direitos e deveres do servidor público passaram a ser aplicáveis logo após o concursado ser efetivado. As regras que regulam os direitos e deveres do servidor público passaram a ser aplicáveis logo após o concursado ser efetivado. Bom, professor, essa foi minha fala, espero que você tenha gostado. E as perguntas, para tirar suas dúvidas um pouco mais, o senhor vai fazendo essa batida. Então, muito obrigado pela atenção, boa noite para o senhor e tchau, tchau.
Boa noite, professor Tony e demais alunos. Meu nome é Gabriel Reis, eu sou da turma 202 e vim falar um pouco sobre a simulação do negócio jurídico. O que é uma simulação de negócio jurídico? É quando duas ou mais pessoas combinam maliciosamente um negócio jurídico visando fraudar alguma lei ou até um terceiro. Essa simulação ela se ramifica em duas, a simulação relativa e a simulação absoluta. Quando é que acontece a simulação relativa? A simulação relativa acontece quando tem um ato ilícito que é encoberto por outro ato lícito. Vamos dar um exemplo. Marcos é um cara casado, porém ele possui uma amante chamada Maria. E ele quer muito presentear a Mariazinha com um carro. Mas só que ele não pode presentear ela diretamente. Por quê? Porque tem o Código Civil número 550 que diz que qualquer cônjuge que faça uma doação para o seu cúmplice, essa doação pode ser anulada pelo outro cônjuge. Então, se o Marcos quiser dar um carro diretamente para a Mariazinha e a esposa dele perceber, a esposa vai lá e pega o carro e ainda acaba com o casamento. Então, o Marcos, que é um gênio do crime, o que ele pensa? Chamar o João. João é um amigo dele, muito próximo, e na qual ele confiaria a vida, um amigo de infância. Então, como é que ele chega? João, quero presentear a Maria e não tem como eu fazer isso diretamente. Vamos combinar um negócio. Eu passo o carro pro teu nome e tu passa do teu nome pro da Maria. Daí tu fica uma semana com o carro só para tentar despistar essas coisas. Pronto, eles acabaram de fazer uma simulação relativa. Então, caso essa simulação seja descoberta no negócio jurídico, o negócio jurídico é totalmente anulado. Simulação absoluta é quando se forja um ato falso para tentar tirar vantagem. Vamos dar outro exemplo. Agora com o Gabriel. Tá. Vamos supor que o Gabriel, eu, trabalho muito, todo dia, e eu tenho uma prova agora do professor Tony de Direito Civil sábado, caso amanhã. E eu não tenho jeito nenhum para estudar isso, eu não tenho cabeça, e se eu vou fazer essa prova eu tô lascado. Então eu conheço um médico chamado Tiago. Tiago é um médico renomado em Altamira, um cara muito inteligente e muito meu amigo também, um amigo desde a infância, um cara muito brother, tenho certeza que ele nunca recusaria nada que eu fosse pedir. Então o que eu faço? Para não fazer essa prova sábado, eu vou lá no escritório do Tiago e falo, Tiago, eu preciso de um atestado para sábado agora, para eu não poder fazer a prova do professor Tony e ele poder adiar esse prazo para eu poder estudar e me dar bem na prova dele. O Tiago, pô, bicho, não dá para fazer isso porque vai ser um atestado falso, tu não tá doente, mas acaba fazendo. Pronto, tá eu aqui com o atestado, vou lá na faculdade, entrego o atestado, falo que eu tô doente e que eu vou poder fazer a prova só na segunda chamada. O que aconteceu? Eu, Gabriel Reis e o Tiago, a gente forjou um ato falso para tentar prejudicar o professor Tony, que é um terceiro, ou a faculdade, que no caso ele vai ter que fazer uma segunda chamada válida para mim, para eu poder efetuar a prova e tirar uma nota boa. Também, se essa simulação de negócio jurídico ela for descoberta, o ato é nulo, a simulação é nula, o atestado não vai valer e eu vou perder a prova. No Código Civil 167 tem mais um inciso terceiro, que diz o quê? Qualquer negócio jurídico que for simulado uma data, tanto antedatado quanto pós-datado, será considerado nulo. Vamos lá para um exemplo. Vamos supor que Gabriel e Camila estejam numa união estável em 2019. Foi o ano que começou a união estável deles. Eles compraram um terreno do Lucas, que é primo do Gabriel. Mas só que em 2020 o Gabriel percebeu que é da farra e não gosta de ficar junto com ninguém. Então o que ele faz? Ele quer acabar com essa união estável, mas ele quer o terreno só para ele. Então ele chega pro Lucas, que é primo dele, e fala, aí velho, vamos forjar um contrato aí, fazendo com que o terreno seja atribuído pro meu nome em 2017, que era o ano que eu não estava junto com a Camila. Para ele ficar só com o meu nome, que eu não quero dividir esse terreno com ela. Vão lá e forjam um terreno, ou um contrato para o terreno. Eles acabaram de forjar uma simulação de negócio jurídico também, tentando antedatar esse terreno. Então, caso seja descoberto, a simulação é anulada, o contrato também é anulado. Porém, no artigo 167 do Código Civil,
tem o segundo parágrafo. O que esse segundo parágrafo fala? Ele ressalva um terceiro que foi afetado pela essa contaminação de simulação jurídica. Então, vamos lá para um exemplo. Vamos supor que o Gabriel, no exemplo anterior, com a Camila, que ele conseguiu um terreno, vamos supor que ele conseguiu fazer essa simulação e passou batido. Então agora Gabriel tem um terreno só para ele, só no nome dele. Ele quer passar o terreno para frente, quer vender o terreno. E ele encontra uma compradora chamada Fernanda. Tá. O Gabriel acaba vendendo o terreno para Fernanda. Passaram-se 6 meses, o Gabriel recebeu as parcelas tudo certinho. E a simulação do negócio jurídico é descoberto. A Camila contrata um advogado para ir atrás do Gabriel para ver esse negócio desse terreno, e o advogado encontra a simulação. Então, o contrato feito com o Lucas é totalmente anulado. Como é que fica a Fernanda nessa história? Ela vai ser prejudicada? Não, porque o segundo parágrafo do Código Civil 167 ressalva a Fernanda que é um terceiro afetado por uma simulação feita pelo Gabriel e pelo Lucas. Então, nesse cenário, a Fernanda tem total liberdade, total direito de ir lá e fazer com que o Gabriel e o Lucas, que foram os agentes da simulação, consertem o prejuízo que ela sofreu. Então os dois vão pagar pelo prejuízo que a Fernanda teve com essa simulação de negócio jurídico aí, que ela foi um terceiro de boa fé e não teve nada a ver com a simulação. E é isso. Essa é a simulação de um negócio jurídico.